A paz do Senhor, mais um dia na presença do Senhor, hoje um domingo, dia do Senhor. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele, porque este é o dia que o Senhor fez. Saudades, do nosso convívio dentro do templo, mas de qualquer forma estamos unidos através do Senhor, através desta palavra que vamos ministrar neste domingo, para que o Senhor venha falar com as nossas vidas, né? E bom que nós estamos aqui e temos a palavra do Senhor como um norte, né? Como um norte para que nós possamos cada dia mais estarmos vivendo a palavra de Deus. Eu queria, neste dia, continuar pedindo a você, a vocês, e não sei quando que esse vídeo vai chegar até você, mas estamos passando por um período de pandemia onde o coronavírus, o Covid-19 tem ceifado muitas vidas e nós temos que fazer a nossa parte. Os cuidados de higiene, lavagem de mãos, máscara, não termos contato físico, evitarmos o máximo de sair, para aqueles que podem ficar em casa. Eu sei que são dias difíceis, muitos precisam trabalhar, mas tomem cuidado, orem, se isolem o máximo possível, né? E mantenham-se sempre em oração. Amém, queridos? E eu quero falar hoje de céu e inferno. Será que existe? Aonde na Bíblia fala sobre isso, né? O que vai ser da gente após a morte, né? O que nós vamos encontrar depois da morte? Esta palavra não é só para cristão, mas é para todos. O Senhor escreveu a Bíblia, né? Nos deu esse norte, esse manual de vida, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então é necessário que nós vivamos e procuremos andar mediante aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Eu vou falar hoje de um tema um tanto quanto muito falado, mas pouco observado por muitos que acham, né? E a Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, vamos tomar todo cuidado, todo zelo com a nossa vida espiritual, né? Então muitas vezes nós achamos que podemos fazer muitas coisas, que está tudo certo, que como eu já conheço a palavra de Deus, não preciso fazer nada, enfim. Eu não quero levar para o lado da teologia esse texto, né? Mas quero trazer para os nossos dias essa condição que a Bíblia fala sobre um rico e um mendigo, né? Esse mendigo chamado de Lázaro. Normalmente nas parábolas o Senhor não dava nome às pessoas, mas neste caso é interessante que aqui ele dá nome. E é interessante que ele fala sobre Lázaro, o mendigo. Não é Lázaro o amigo do Senhor, como está lá em João capítulo 11, né, no Evangelho de João capítulo 11, onde o Senhor ressuscita Lázaro, mas aqui ele está falando de Lázaro, o mendigo. A palavra Lázaro, o nome Lázaro significa Deus é o meu socorro. Amém? Você pode dizer aí: Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia e na tribulação. Aleluia! Vivemos tempos difíceis, tempos de tribulação, e Ele é o nosso socorro, né? Então, vamos orar. Perdão, queridos. Vamos orar para Deus nos dirigir através desta palavra. Por favor,
já pegue sua Bíblia, já vai deixando ela aberta aí em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 31, que nós vamos falar, onde fala entre o rico e o mendigo, né, que é esse Lázaro. Esta passagem só está registrada aqui no livro de Lucas, e se você ela é relatada pelo próprio Jesus, é Jesus quem está falando aos fariseus, né, que eram homens ricos. Talvez essa alusão deste pobre, né, Lázaro, e rico pode se referir aos fariseus da época, mas nós vamos falar alguma coisa trazendo essa riqueza para os dias de hoje, né? Porque a palavra do Senhor, vou falar aqui antes da oração, diz o quê? Que o nosso coração está aonde está a nossa riqueza. Nem sempre é riqueza material, mas os desejos que nós temos, da nossa carne, enfim, tudo aquilo onde nós colocamos a nossa intenção. Ali está o nosso coração. Onde está o nosso coração, ali está a nossa riqueza. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos, oremos com reverência ao nome do Senhor. Papai querido, na tua presença nós estamos mais um dia, estamos na tua presença, invocando o teu santo nome, ó Trindade Santa e Excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, é que nós entramos na tua presença neste dia, Senhor, este dia que o Senhor fez, te pedindo, Senhor, primeiramente perdão, porque temos pecado, Senhor, e só o Senhor pode perdoar pecados, Pai. Entramos na tua presença sabedores que necessitamos do teu perdão, Pai. Por isso nós invocamos agora, Senhor, o teu perdão, clamamos a ti, que venha nos perdoar em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, através desta palavra, Senhor, que vamos ler agora, que vamos meditar através dela, nós te pedimos que tu lances luz, que tu venhas iluminá-la, Senhor, para que nós possamos ter o entendimento. Por isso te pedimos também, Senhor, que cada vida que está escutando esta palavra, que está vendo este vídeo a tempo e fora de tempo, que tu possa, Senhor, tirar todo impedimento dos nossos corações, da nossa mente, para que nós possamos ter plena certeza daquilo que estamos escutando, consciência, Senhor, e possamos digerir esta palavra, Senhor, como um alimento espiritual que venha fortalecer as nossas vidas, papai querido, e que nós possamos fazer os nossos planos, não para este tempo agora, mas sim, Senhor, para o tempo oportuno, que é a vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, fala com cada coração, e eu te peço agora, purifica-me, santifica-me e usa-me, Senhor, segundo o que tu queres, Senhor. Não segundo as minhas falhas, Pai, mas que o teu Espírito Santo fale a todos os corações, seja o intérprete desta palavra para todos aqueles que assistirão e ouvirão, Senhor, seja o tempo que for, Pai. Que a tua palavra, Senhor, crave nos nossos sentimentos, na nossa alma, e ela seja a diferença, Senhor, para as nossas vidas, nos norteando, nos mostrando o caminho, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te bendizemos neste dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Lucas, capítulo 16, começa no versículo 19 até o 31. Então, façamos a leitura e depois vamos falar um pouco daquilo que o Senhor estava falando para este grupo de pessoas naquela época que ele estava no meio de nós, não é? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, glória a Deus,
para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Eu quero trazer um pensamento que eu li na Bíblia do evangelista Jim Swagger, um grande evangelista. Ele tem um pensamento e é uma verdade. Queridos, olha só o que eu vou te falar agora, para você que está ouvindo esta palavra. É fácil entrar no inferno, porém sair dele é impossível. Estão entendendo? Olha bem, vou repetir. É fácil entrar no inferno, porém é impossível sair dele. Vamos meditar na palavra do Senhor. Pense muito nesta frase. O tema da minha pregação hoje: a escolha é sua. Céu ou inferno? Vou repetir. Tema da nossa pregação: a escolha é sua. Céu ou inferno? Esses dias eu preguei sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Agora de novo, a escolha é sua. Você escolhe o céu ou você escolhe o inferno. O meu subtema hoje tem subtema: as suas atitudes, ou seja, as suas obras, determinarão o seu destino eterno. As suas atitudes, ou seja, as suas obras, determinarão o seu destino eterno. Amém? Ouça bem. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. A igreja que somos nós. Amém? Deus seja louvado neste dia. Glória a Deus. Queridos, escolha por Jesus hoje. Lá em João 14, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através do Senhor. E é tempo de escolher. Ainda há tempo. Se você está ouvindo esta pregação hoje, é porque ainda tem tempo de você reverter este quadro que nós vamos falar hoje aqui. Tem muitos que dizem que todos os caminhos levam ao Senhor. É mentira. Só um caminho, só Jesus. E aqui nós vamos quebrar alguns paradigmas de algumas religiões que dizem que tem um terceiro plano. Eu estou apresentando para você hoje céu e inferno. Não tem um caminho intermediário, não tem um lugar, desculpem, intermediário. Só existem 2 lugares.
descanso eterno ou tormento eterno, ou gozo eterno, consolo eterno, ou tormento eterno. E eu, olhando para esta palavra, aqui fala de um homem que tinha posses, porque Jesus estava falando aos fariseus, e onde muitos, e até os dias de hoje, nós olhamos e achamos que a riqueza que nos... a nossa condição financeira diz que nós somos abençoados por Deus. Tem aí essa teoria da prosperidade, em que aqueles que colocam o seu coração, como eu disse agora há pouco, nas riquezas deste reino aqui da terra. E Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que se estabeleça o reino do céu aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que aqueles que fazem a vontade do Pai e aqueles que amam a Jesus servem aos órfãos, às viúvas, visitam os encarcerados, assistem aos pobres. E aqui diz que tem um homem em que era rico, abastado, que se vestia muito bem, que tinha tudo que queria, e no seu portão lá ficava um homem doente, e aqui a palavra diz cheio de chagas, né? Eu fico imaginando onde os cães lambiam-lhe as feridas. Não vamos entrar em detalhes. Uma vida sofrida, uma vida ali esmolando ali na porta daquele homem. Quantas vezes eu estou inferindo no texto, estou aqui pensando, quantas vezes aquele homem deve ter saído, eu vou colocar nos dias de hoje, tá? Saído com aquele carrão seu importado, né? Terno de altas grifes aí, sapato de cromo alemão, enfim, roupas. Aqui diz que ele vestia-se de púrpura e linho, mas eu estou trazendo para os nossos dias. E talvez quase passasse por cima quando o seu portão abria, os seus seguranças, talvez empurrasse aquele mendigo que ali estava à porta ali, que queria um prato de comida, queria uma água para matar a sua sede. E talvez, quantas vezes deve ter xingado, quantas vezes devem ter maltratado aquele homem, mandado seus empregados desinfetar aquele lugar onde aquele homem se assentava ali, por certo, não tinha nem forças para ficar de pé, porque diz ali a palavra que os cães lambiam-lhe as feridas. Eu fico imaginando, às vezes ali, um homem estava ali. Os fariseus, queridos, voltando ao tempo de Jesus, os fariseus conheciam a palavra como você e eu conhecemos. E eles estão aqui e o Senhor está propondo esta passagem aqui, porque ele sabia que os fariseus, embora conhecessem as suas palavras, eram judeus que conheciam a palavra. Porque aqui o Velho Testamento já havia sido escrito, portanto que aqui dentro do relato desta passagem, o Senhor está dizendo que, num determinado ponto, que se eles tinham que crer nos profetas e em Moisés, ou seja, a Bíblia, a Torá já tinha sido escrita, né? O Velho Testamento já havia sido escrito. Então ele está dizendo aqui que nós temos que crer na palavra. Estava dizendo para aquele povo daquela época e está dizendo para mim e para você. Hoje a Bíblia está toda escrita nesses 66 livros aí, né? 39 que era o Velho Testamento e 27 que é o Novo Testamento, já está escrito. Já está aqui para nós degustarmos, para nós aprendermos da sua palavra. Queridos, eu comecei a ver algumas coisas aqui e vi que os dois morreram. Primeiro morreu quem? Morreu o mendigo. Olha só,
Fala ao teu coração, Deus não faz acepção de pessoas. Quem é salvo? Né? Quem é salvo? Aquele que crê no nome do Senhor. Não é? Crês no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, dizia Paulo para o carcereiro, lá em Atos, quando Paulo e Silas foram presos. Crê no Senhor e será salvo. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que o mendigo morreu, e diz aqui, aconteceu no versículo 22, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Queridos, olha só como aqueles que morrem no Senhor serão já de imediato. Oh, aleluia! Eu fico pensando aqui porque Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Fico pensando aqui, naquele dia que o Senhor te recolheu, ou que Ele voltar, nós seremos levados pelos anjos do Senhor, porque Ele dá ordem ao nosso respeito. Olha que coisa maravilhosa. Mas esses anjos só podem fazer algo para aqueles que temem ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então foi levado para o Senhor. Também o rico foi sepultado. Aqui não teve anjo, não. Teve demônio, pode ter certeza disso. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos. O que significa tormento? Estava passando dificuldade ali. Só que aquela dificuldade, querido, é para todo sempre. O tormento ali é para todo sempre. E diz que Lázaro, o mendigo, estava passeando no céu. Estava em gozo eterno. Eu não quero entrar aqui nos assuntos teológicos de céu e inferno nesta época, mas eu quero falar dos dias de hoje mesmo. Então eu quero falar que tem um lugar de tormento, que é o inferno, e tem um lugar de gozo eterno, de consolo eterno. Aquele homem viveu a vida toda regaladamente. E a gente olha sempre as pessoas se colocando e se posicionando e confiando nas coisas que tem, nos bens materiais, nas coisas que trazem prazer à carne. E muitos nos dias de hoje estão sofrendo, estão passando por dificuldades, mas crendo que o Senhor há de suprir todas essas necessidades. Tem um cântico que diz que se o Senhor fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus. E esse homem, esse mendigo Lázaro, ele estava nesta posição. Ele não estava ali, a gente não vê aqui a palavra, o relato do Senhor, que ele estava ali murmurando ou estava qualquer coisa, mas ele estava ali firme, aguardando. E esse rico aqui, pisando em tudo, na sua soberba. O seu coração estava nas suas riquezas terrenas, onde a traça e a ferrugem corrói tudo e acaba tudo. Um dia tudo isso vai se acabar, queridos. Olhamos aqui e ele também é chamado de filho aqui, embora esse rico estivesse no inferno. E algumas coisas nós temos que distinguir aqui. E aqui a palavra diz que ele estava em tormento nesta chama. Ele olha e vê Lázaro passeando ali num jardim, sabe, no bem bom. Consolado, confortado pelo Senhor, na presença do Senhor. E aqui nós estamos vendo que o Senhor, ele chama a atenção, ele pode falar com Deus. Mas esta oração recebe um não. Às vezes nós achamos que, não, Deus é bonzinho, não, Deus é justo. Por isso que
nós seremos julgados segundo as nossas atitudes, segundo aquilo que fizemos. Lá em Apocalipse 20:12 fala exatamente isto. Que naquele dia todos irão e nós seremos julgados, porque está tudo escrito naquele livro. Eu chamo o livro das nossas atitudes, livro da vida. O que nós fizemos, o que foi feito. E aqui o que este homem tinha feito não eram coisas que agradavam a Deus, agradavam a ele, a carne dele, as vontades dele. Talvez você hoje esteja agradando a sua carne, as suas vontades. E não esteja nem aí para as coisas de Deus. Mas haverá aquele dia em que o Senhor há de nos julgar. E será pelas nossas atitudes, pela sua vida terrena. Por isso que eu quero te chamar a atenção, enquanto há vida, há esperança, a salvação individual. E nós, quanto cristãos, eu, você e todos, temos que pregar esse evangelho. Existe inferno, assim como existe o céu, existe o inferno. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, que aquele, depois da morte, não tem mais chance. Por isso que eu te disse há pouco, é fácil ir para o inferno, mas é impossível sair dele. Uma vez que você entrou lá, não tem mais jeito. É isso que a palavra está dizendo aqui para mim e para você. Esse homem rico viu lá, estava em tormento, em chama. A palavra está dizendo aqui. É só você ler novamente. Que ele estava em chama. E ele pede para que Lázaro, ainda quer que Lázaro vai lá ainda. Quer que Lázaro vai servi-lo. E o Senhor aqui põe um ponto final, aqui põe um basta em tudo isso. Ele diz, olha, onde você está e onde Lázaro está, existe, embora você possa vê-lo, existe um abismo enorme, ou seja, não há comunicação. Aqui eu quero abrir um parênteses para aqueles que creem que depois que morrer ainda tem uma chance. Não tem chance. Tem um abismo. Não tem purgatório, tem abismo. Não vai ter mais tempo, não. Quem foi condenado eternamente estará condenado eternamente. E quem está salvo estará salvo eternamente. Então a escolha, por isso que eu falei, a escolha é sua, céu ou inferno. E tem um abismo, não se pode sair do inferno e ir para o céu. E tampouco o inverso. E não tem um tempo para você se adaptar e pagar com sacrifícios no inferno para depois ir. Não tem mais tempo. O tempo é esse, o tempo é agora. O Senhor está à porta batendo e chamando. Então ele está dizendo, não tem tempo. Não tem mais tempo, queridos. O tempo é esse, enquanto a vida é esperança. Então reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador é só o tempo de agora. Esse é o tempo precioso. Porque nós estamos passando aí por uma pandemia. Você já pensou se qualquer um de nós, eu, você, ou qualquer um, nós podemos ser acometidos por essa doença e morrer? Qual a sua escolha? Céu ou inferno? As suas atitudes terrenas, as suas obras é que vão dizer para onde você vai. Apocalipse 21:12. Seremos julgados pelas nossas obras. Isso está tudo escrito lá no livro do Senhor. A palavra diz aqui que então ele ainda insiste, ele fala, olha, ainda tenho 5 irmãos, deixa que Lázaro, ainda de novo ele quer que Lázaro saia do... né? Então, outra coisa que é importante, quem morreu não volta para nada. Esse negócio de dizer que foi psicografado, que fulano voltou, são demônios. Eu quero deixar bem claro aqui, são demônios que se travestem, né? Como a própria palavra do Senhor diz que são demônios, né? Satanás se traveste até de anjo de luz, para enganar muitos. Muitos serão enganados, queridos. Não são todos os caminhos que levam para Deus, não. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo onde o túmulo está vazio, onde a cruz está vazia, onde ele venceu a morte. E aqui ele está dizendo aqui, ó, é o próprio Jesus que está falando aqui, não tem jeito não.
Você tem que usar a palavra de Deus que é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes que separa juntas e medulas, alma e espírito. O Senhor não morreu em vão, Ele morreu para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para salvar aqueles que creem no seu nome. Mas Ele deixou aqui muito bem claro, onde hoje o inferno é mascarado. Tem muitos que dizem, não, o inferno é aqui mesmo. Não, queridos, aqui está dizendo que existe um lugar de tormento. Fora desta vida aqui, um lugar de tormento espiritual. E aqui está muito bem claro, relatado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não deixou para ninguém relatar, Ele mesmo relatou. Pessoalmente. E está falando aqui para aqueles homens que se achavam conhecedores da lei, que se achavam cumpridores da lei, que colocavam as suas expectativas, suas esperanças e confianças no poder aquisitivo. Que aquele que tinha dinheiro era abençoado e aquele que não tinha dinheiro era amaldiçoado. Mas não é verdade. E ele diz, manda Lázaro lá, e quer ainda, usar Lázaro. E o Senhor está dizendo aqui que quem morreu não volta não. Então esse papo, eu sonhei que minha mãe, meu pai, que fulano vieram falar, não existe isso. Uma vez morto para esta vida aqui, porém, vivendo na eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Aqui Cristo ainda não havia morrido. Mas hoje você sabe que Ele morreu por mim e por você. Então é muita responsabilidade, a responsabilidade é sua, a escolha é sua. Por isso nós temos que andar segundo os preceitos, as vontades do Senhor. Nós queremos ser abençoados, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Porque lá em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos seguirão e alcançarão aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Pedimos sim para o Senhor nos curar dessa pandemia, dessa doença. Mas o importante é sermos salvos como esse Lázaro, que quer dizer Deus é o nosso socorro. E o salmista diz que é o nosso socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação. Então ele diz aqui, o Senhor diz para este homem, olha, eles têm a Bíblia. Eles têm, no caso lá, eles tinham o Velho Testamento, tinha Moisés e os profetas. E nós temos toda a palavra e sabemos do que o Senhor já fez por nós. Então é tempo de você voltar, tirar o seu coração. Sabe o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que às vezes você pode ser até pobre financeiramente, mas é rico em orgulho, é rico em falsidade, é rico em mentira. E a palavra do Senhor diz que aonde está a nossa riqueza, ali estaria o nosso coração. Por isso que ele diz para aquele jovem rico, vá, vende tudo, negue-se a si mesmo, entregue aos pobres, negue-se a si mesmo e siga-me. É tempo de seguir ao Senhor. É tempo de visitar o encarcerado, abençoar aos pobres, a viúva e os órfãos. Visite, exerça a palavra de Deus, exerça o amor de Deus. Invocai ao nome do Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. A palavra está dizendo aqui que enquanto tem vida, esse é o cerne, é nesta vida que é determinado a nossa eternidade. Céu ou inferno, a escolha é sua. Deus te abençoe. Escolha Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém?
Oremos. Papai querido, nós te bendizemos nesse dia. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Que aquele que estiver assistindo este vídeo, Senhor, ouvindo esta palavra, possa se decidir ainda agora, nesse instante, possa se decidir por Jesus Cristo e crer no seu grandioso nome, porque este nome tem poder de salvação. Nós te bendizemos nesse dia e te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos e te bendizemos. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Jesus te ama e eu também. Saudades da minha amada igreja. Deus te abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.